Sabe uma coisa curiosa? A gente costuma pensar que as organizações são basicamente geridas, mas a verdade é que, antes de qualquer coisa, elas são desenhadas. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, esse desenho que molda tudo que acontece lá dentro fica totalmente invisível para a gente. É que por trás de cada decisão que a gente vê, de cada processo que a gente segue no dia a dia, existe uma estrutura silenciosa. É ela que já define os caminhos, que influencia nosso comportamento bem antes da gente de fato fazer uma escolha. E essa é a sacada principal que a gente vai explorar aqui. Aquilo que parece uma escolha livre, na verdade, muitas vezes já foi pré-configurado por uma arquitetura que está operando nos bastidores. É um conceito bem poderoso que muda totalmente o jeito que a gente enxerga o nosso trabalho. Para a gente entender isso melhor, vamos começar falando de um papel que todo mundo aqui conhece muito bem. O daquele profissional treinado para executar tarefas, sabe? Que atua dentro de caminhos que já foram desenhados. Esse é o executor. E olha, a gente foi treinado para ser assim. Para ser eficiente resolvendo problemas que já vêm prontinhos, operando dentro de limites bem claros. Ser um executor dá uma sensação de segurança, de previsibilidade, e isso é super importante para qualquer sistema funcionar. Mas aí, do outro lado, a gente tem o arquiteto. Esse profissional é diferente. Ele não recebe os problemas prontos. É ele quem decide quais problemas realmente importam. Ele lida com a incerteza, com a ambiguidade, e o trabalho dele é sobre o sistema, não só dentro do sistema. E talvez a diferença mais gritante entre eles esteja na dimensão do tempo. Enquanto os executores são essenciais para manter o presente funcionando, os arquitetos são aqueles que constroem, que viabilizam o futuro da organização. Tem uma frase que resume isso de um jeito genial. A inteligência do executor ajuda a navegar por sistemas que têm falhas, a dar um jeitinho de contornar os problemas. Já a sabedoria do arquiteto é diferente. Ela quer redesenhar o caminho para que aquele problema nem apareça mais. Só que aí, sabe, em algum momento a ficha começa a cair. Surge aquela suspeita, a primeira pulga atrás da orelha de que os problemas que se repetem talvez não sejam só eventos isolados, que tem algo maior acontecendo. É o comecinho de uma mudança de percepção. É o que a gente pode chamar de momento do despertar. Acontece quando a repetição de erros já não pode mais ser ignorada. Quando o padrão fica tão claro que não dá mais para chamar de acaso. Fica evidente que existe um desenho por trás de tudo. A questão toda é essa. A gente foi treinado para ver os eventos, as coisas pontuais, e não o sistema como um todo. Mas quando um mesmo problema volta a acontecer de novo e de novo, a gente não está mais lidando com uma falha individual. A gente está encarando o resultado de um design. E isso muda tudo na hora de fazer a pergunta. Em vez de ficar procurando um culpado, de perguntar quem errou, a pergunta do arquiteto é outra. O que, na estrutura, tornou este erro provável? Essa mudança de foco, nossa, ela é transformadora. Ok, se a gente entende isso, a pergunta natural é: como é que essas estruturas invisíveis funcionam na prática? Vamos dar uma olhada nas arquiteturas que guiam e controlam o comportamento nas organizações. Então, como exatamente essas arquiteturas invisíveis nos governam? A literatura nos dá dois modelos bem poderosos e contrastantes para a gente pensar sobre isso. De um lado, a gente tem o modelo de Orwell, lá no livro 1984, onde o controle vem pelo medo, pela vigilância constante, pela ameaça. Do outro, tem o modelo de Huxley, em Admirável Mundo Novo, em que o controle funciona pela satisfação, pelo consumo sem fim, pela distração. São duas lógicas bem diferentes, mas com o mesmo objetivo: reduzir a imprevisibilidade do comportamento. E olha, isso não é só coisa de livro não. Trazendo para nossa realidade, pensa num sistema de gestão, um ERP. Um design baseado no medo vai ter o quê? Bloqueios rígidos, penalidades no sistema, aprovações que nunca acabam. Já um design baseado na felicidade cria fluxos simples, sugestões automáticas, escolhas guiadas. Ele vai nos levando suavemente pelo caminho que foi desenhado. Então, o ponto não é acabar com o controle, de jeito nenhum. Uma arquitetura bem feita, uma arquitetura madura, ela não tira a liberdade. Pelo contrário, ela organiza a liberdade, mas com uma consciência clara dos riscos, deixando os limites transparentes e as responsabilidades bem definidas. E essa jornada toda de percepção, ela leva a gente para um momento de clareza total. É a lua cheia, entende? A arquitetura que antes era invisível, agora está ali, completamente iluminada. A estrutura finalmente se torna visível. E é a partir dessa clareza toda que uma nova identidade profissional começa a surgir. Uma identidade que nasce de uma responsabilidade que é, na sua essência, estrutural. E aí que entra a figura do jurista-arquiteto.
É o profissional que entende que o direito não é só interpretar regras, mas sim construir a própria arquitetura das organizações. Ele atua antes da automação para desenhar os sistemas que vão, no final, produzir os comportamentos desejados. Tá, mas e na prática, no dia a dia, como é que isso funciona? Bom, esse profissional modela as regras fiscais direto no sistema ERP. Ele mapeia os riscos nos processos de negócio, desenha a governança numa fusão de empresas e pensa nos contratos digitais não como um documento parado, mas como fluxos dentro de um sistema. E olha, esse é um ponto que não tem volta. Depois que a gente aprende a enxergar as estruturas, é impossível voltar a ser como antes. A gente simplesmente não consegue mais culpar o acaso por algo que é claramente resultado de um design. A nossa responsabilidade muda de patamar. O eclipse, nessa nossa metáfora, é o grande insight final. Ele não apaga o sistema. Pelo contrário, ele revela o sistema como um sistema. E o mais importante, revela que a gente não é só governado por ele. Nós participamos ativamente da sua construção e manutenção todos os dias. Isso tudo, no fim das contas, deixa uma pergunta no ar, né? Agora que a gente consegue ver a estrutura, agora que a gente entende o nosso papel nela, a questão não é mais se estamos desenhando sistemas, porque nós estamos. A verdadeira pergunta é como nós vamos escolher desenhar.